É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Basta. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, dia 28 de maio, reta final do mês, que apresentou uma oscilação forte no mercado do boi gordo. Ao que tudo indica, o mês de junho, ainda nós temos a segunda-feira ainda como dia útil, dia 31, último dia útil do mês de maio, mas ao que tudo indica, o mês de junho já começa com uma variação positiva, pelo menos essa expectativa do mercado do boi gordo. Nós vamos ao boletim de hoje de pecuária, lembrando que ontem o indicador CPE-ESALQ para o boi gordo voltou a fechar, apresentar variação positiva a R$ 312 mais 20, aliás, R$ 314 reais mais 60 centavos, ou equivalente em dólares a $59 mais 81 centavos, Já o bezerro a R$ 3.128,29, a $595, também voltou a apresentar uma reação positiva no mercado. Esses são valores do indicador CPE-ESALQ. Mercado físico, em cada região, tem negociações diferenciadas, mas com o mercado firme para o boi gordo e retomada a firmeza também para o bezerro, depois de começar o mês oscilando, caducando um pouquinho com relação aos preços. Nós vamos agora conversar com Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da StoneX. Falei certo, Caio, bom dia para você. Aliás, boa tarde, já 12 horas mais 10 minutos. Boa tarde, Sérgio, tudo bem contigo? Falou certinho. Então, tá bom. Caio, eu fiz um resumo breve aqui com relação a essa questão do mercado do boi gordo. A gente acompanhou praticamente todo esse mês de maio, essa oscilação forte, hora apresentava queda, hora subia um pouquinho, a pressão foi grande na primeira quinzena, depois começou a ter uma reação na segunda quinzena. Essa semana final do mês de maio também oscilou fortemente o mercado do boi gordo. Qual que é o balanço que você faz desse mês para o pecuarista, para as negociações, para os preços? Aliás, ao que tudo indica, é um mês totalmente fora da curva daquilo que a gente acompanha em meses anteriores, em anos anteriores, não? Então, Sérgio, muito boa essa pergunta. O que nós observamos agora em maio de 2021 foi que o começo do mês, de fato, nós tivemos um aumento de oferta de gado disponível para abate. Então, de certa maneira, nós vimos os frigoríficos conseguindo alongar mais as escalas e pressionarem um pouquinho a arroba para baixo. Por esse movimento foi curto, durou aí 10, 12 dias. Depois disso, de fato, a oferta deu novamente uma enxugada e com essa enxugada os preços voltaram a se recuperar. Obviamente, nós tivemos uma melhora também do mercado internacional, que acabou também favorecendo um pouquinho dessa possibilidade dos frigoríficos conseguirem pagar um pouco mais pela arroba aqui no Brasil, principalmente o boi China. Então, nós tivemos um movimento bem atípico para o mês de maio, porque era esperado que essa oferta do começo do mês tivesse continuado ao longo do mês. Bom, geralmente no início ou final das águas, como você mesmo disse, nós temos aí as temperaturas mais brandas, em queda em algumas regiões, região sudeste, sul do país. As pastagens, aliás, ficam em condições mais degradadas. Isso também é um fator que aumenta a oferta. Mas essa oferta não deveria ter sido maior? O que está acontecendo? Está tendo menor produção de gado para finalizar nesse período também, não? Nós temos alguns fatores que estão impactando bastante essa questão da oferta. Primeiro, uma questão cíclica, que nós estamos num período de retenção de fêmeas, então isso por si só já acaba sendo um fator. Temos um segundo fator, que é a questão climática mesmo. Nós temos alguns estados que sofreram muito com as secas, que é principalmente ali Mato Grosso do Sul, até o próprio estado do Goiás e algumas regiões do Mato Grosso. Então, isso acaba deixando a menor quantidade de gado, né, gordo disponível para abate. E tem uma questão meramente do efeito pecuário que nós temos observado nos últimos anos, uma menor produção de gado em estados, por exemplo, como São Paulo. Então, por uma questão filosófica mesmo da estrutura pecuária, alguma hora ele ia rebater a falta de gado, seja ele confinado, seja ele boi a pasto.
Bom, e até mesmo a produção de bezerros nesse ano de retenção de matrizes não é para agora, 2022. Só lá no finalzinho de 2022 e 2023. Será que a gente pode já fazer projeções para o ano que vem? Ainda é muito cedo com relação a isso. Olha, na nossa opinião aqui, a gente está com a luz amarela ligada para 2022 e 2023. Essa virada de ciclo deve ocorrer novamente. A gente não sabe ao certo se será 2022 ou 2023. Eu acho que eu tenho uma leitura, normalmente, do qual a sinalização futura da arroba me dá um pouco de sinalização de como será a arroba do bezerro, né, do próximo ano. Então, eu sigo sempre na linha, olhando o boi futuro, por uma questão de perspectivas de preço. Então, ainda a gente não sabe a que ponto vai ser essa questão de virada de ciclo, mas a virada deve ocorrer nos próximos anos. Então, esse é um ponto de atenção, porque todo mundo está partindo do pressuposto de uma arroba, do estoque de passagem mais caro para 2022, coisa que não aconteceu de 2019 para 2020 ou 20 para 2021. Ou seja, quem comprou bezerro em 2019 ou 2020 está tendo a sua arroba dentro de casa valorizada. Então, a valoração do estoque biológico acaba sendo positiva. Só que agora, 2022 e 2023, a gente parte do pressuposto de uma arroba de início de programa cara. Então, isso alinhado à possibilidade de uma volta do ciclo pecuário chama muita atenção e fica aqui um alerta. Bom, o problema é aquela situação de você comprar uma arroba de um bezerro bem mais cara lá na frente e a arroba do boi gordo não responder à altura e ter uma margem muito apertada. Isso pode acontecer, como pode não acontecer, a depender da demanda das exportações também, não, cara? Então, como todo mercado, nós temos o lado da oferta e o lado da demanda, né? Então, a questão da demanda, ela pode ajudar principalmente a demanda interna, coisa que nós não temos uma demanda interna pujante desde 2018. Então, a gente a 2019, o fim de 2019, nós tivemos o efeito China, 2020 também a questão do efeito China, 2019, até no fim de 2019, nós tivemos o efeito também do mercado doméstico, que ajudou bastante em 2019. 2020 não foi um ano fácil, 2021 também não tem sido um ano fácil, um ano do qual, para sustentar o preço de carne, né, os seguristas estão tendo que deixar de lado a produção, ou seja, para deixar os estoques mais curtos e para assumir uma carne mais valorizada por uma questão de rentabilidade, a produção tem sido muito menor do que outros tempos. Agora, dá para poder afirmar que 2021 já está consolidada a situação de preços? Nesse segundo semestre, realmente vai ter uma tendência de alta, observar o mercado futuro, a demanda, enfim. Vocês já estão fazendo planejamento 2022, 2023? Tem que olhar lá na frente, o pecuarista tem que olhar para o próximo ano, não mais firmar só olhando esse 2021? O mundo está muito mais rápido do que tempos atrás, né? Então, a gente até brinca, 5 anos para frente é muito mais tempo do que 20 anos para trás. Então, o planejamento é algo essencial. Então, aqueles que estão já pensando no abate, na questão do ano que vem, dos próximos anos, tem que ficar muito atento nessa questão de compra, né? Até porque a gente nunca sabe qual vai ser o futuro. A gente tenta planejar, mas a gente nunca tem certeza de nada. Então, pode ser que todo mundo compre hoje um bezerro de 15, 16 reais, pensando numa arroba valorizada para os próximos anos, e pode ser que isso não aconteça. A gente não tem certeza nenhuma que isso de fato vai acontecer. Então, o planejamento é essencial, ferramentas de mitigação de riscos estão à disposição de todos os pecuaristas, de qualquer o tamanho que ele seja. Então, há necessidade de olhar isso, tanto para gado e também para uma questão de insumos, né? Por exemplo, esse ano o milho está sendo extremamente caro, mas ele deu oportunidade de compras, principalmente no mercado financeiro, ano passado, a níveis muito mais baixos que os praticados agora. Então, o agro brasileiro, e a pecuária tem embutida nisso, ela está muito mais rápida, ela está muito mais volátil, então exige do pecuarista uma atenção muito maior no mercado do que antigamente. Ele tem que ficar atento a tudo que cerca o mercado pecuário em todos os lados, porque hoje a informação é muito rápida e os impactos também são muito rápidos. Bom, as projeções, pelo menos aí, são calculadas, baseadas em todas as informações disponíveis de oferta e demanda, como você mesmo disse, né? Mas o pecuarista pode falar, olha, eu vou jogar todas as fichas no mercado interno, vou jogar todas as fichas no mercado externo, nas exportações. Ele pode estar arriscando, né? Porque, de repente, a China, que hoje é o grande consumidor da carne bovina, também um dos maiores consumidores de carne bovina, pode resolver o problema da febre da peste suína por lá e diminuir o consumo de carne aqui do bovina no Brasil? Seria essa a tendência também?
Então, para a China, nós temos andado aqui atentos à China desde o começo do ano. Nós temos um escritório na China, do qual a gente fala frequentemente com eles, e a gente observa que o problema agora da China, na nossa leitura, não é tanto proteína. O problema da China agora é algo chamado grão. O efeito da peste suína, na cronologia da peste suína, o problema agora da China passou-se a ser grão. A China está com um plantel, o ano e meio que a China perdeu, foi um ano e meio que a China recuperou. Por mais que nós tenhamos focos de peste suína na China, hoje ele é muito menor do que tempos atrás e a recuperação do plantel é exponencial. Tanto o plantel de suíno como principalmente o plantel de matrizes. E que é fundamental entender o plantel de matrizes, porque quanto mais matriz, mais suínos lá na frente. Então, a gente até tem visto uma queda generalizada dos preços de carne suína ou de suíno na China. Obviamente, está tendo um pouquinho de abate preventivo, e isso já era esperado ocorrer, mas existe uma recuperação do plantel de suínos que leva o problema da China, que a priori era proteína, para um problema chamado grãos. Até por isso nós estamos vendo o preço de todos os grãos explodindo, como, por exemplo, o milho, até o próprio trigo, a gente vê tudo isso a reboque. Então, a China está comprando proteína ainda? Está, porque o problema não foi solucionado, e nós estamos falando de uma economia chinesa da qual cresceu 18% no primeiro trimestre de 2021, ou seja, só a recuperação econômica já afetaria a questão de consumo doméstico, e também uma economia que está num ano importante politicamente, da qual ela precisa manter os preços baixos, de tudo. A inflação é algo inerente em todos os países atualmente, dado o processo que nós estamos enfrentando de injeção de liquidez nos mercados. Então, todos os países estão sofrendo com o problema de inflação. E a tentativa de controlar a inflação dentro de um país, porque a gente sabe que os piores prejuízos sociais acontecem através da inflação e do poder de compra da população. Então, há uma necessidade da China ter seus estoques ainda abastecidos, seja por melhora de estoque, seja por conservação de estoques, seja também por uma questão de sustentação de preços baixos. Em um ano que a política chinesa está sendo muito importante, esse ano nós temos 100 anos do Partido Comunista Chinês, nós temos eleições do Partido Comunista na China, então é um ano onde a China está comprando, só que a gente observa que a China tem comprado menos, né? E a China também está começando a comprar de outros pares, como, por exemplo, os Estados Unidos. Nós tivemos a divulgação essa semana da volta das conversas entre China e Estados Unidos, que esse governo Biden, um governo muito mais alinhado a essa questão de crescimento global do que o governo antecessor do Donald Trump. Então, tudo isso pode respingar em um certo momento na gente aqui, que estamos com uma arroba muito cara, se a gente for comparar com nossos picos de preços e começar a observar os nossos pares. Apesar de que, em comparação aos outros países, né, nós temos uma arroba ainda competitiva. Essa competitividade está diminuindo, reduzindo muito. A arroba do boi gordo está muito cara também em dólar, como eu citei logo na abertura. O próprio indicador, $59,80, mais ou menos $59,90 por arroba, né, pelo indicador. Está chegando próximo $60 ali. É lógico que é uma outra referência no mercado, mas está ficando cara, está ficando menos competitiva a arroba do boi gordo aqui do Brasil? É isso que preocupa a gente, porque o grande problema nosso, um aliado nosso tem sido o câmbio, né? Só que vamos pegar hoje 59,84. Se a gente pegar a projeção de câmbio futuro hoje, na questão de 5,30, né, para outubro, e pegarmos um boi de 340, se a gente dividir 340 por 5,30, nós vamos chegar numa arroba para o segundo semestre na casa de $64. Né? Então, uma arroba de $64 já é uma arroba extremamente elevada, se a gente for comparar aos tempos atuais, e ela acaba ficando não tão próxima, mas já acaba ficando ali perto dos Estados Unidos, que hoje está trabalhando próximo a $71. Então, a gente perde competitividade, principalmente aos países da América do Sul. Né? A Argentina, obviamente, não está exportando agora, tem a questão de controle inflacionário na Argentina, até bloquear as exportações de carne bovina, mas liga um sinal alerta, principalmente se nosso câmbio começar a valorizar. Porque nós estamos falando de um câmbio de 5,30 hoje. Se o câmbio for para 5, um exemplo real, sem trocar o preço da arroba a R$340, nós teríamos uma arroba a $68. Então, tem que ficar muito atento à questão cambial, porque a nossa arroba ela pode ficar menos competitiva no âmbito internacional, num mundo do qual precisa de carne bovina do Brasil, sim, mas precisa menos. E outro ponto, a gente vai começar a ficar caro demais. Então, tem esse alerta sobre a questão cambial também.
Agora, bom, esse mês de maio, como disse, reservou tantas surpresas na segunda quinzena, né? Tanto a Argentina saindo das exportações, o reconhecimento da Organização Internacional de Saúde Animal nesta quinta-feira sobre a liberação de algumas áreas aqui, que dá o equivalente a 20% da produção pecuária bovino, de bovinocultura aqui no Brasil, né? Alguns estados que ganham status livres de febre aftosa sem vacinação. Isso vai ajudar as vendas das carnes aqui no Brasil? É um fator positivo diante dessas adversidades que a gente tem enfrentado? É um selo de qualidade, né? Todo selo de qualidade é positivo para nós. Tudo que vier que contribua para isso, principalmente nessa questão de abate de gado bovino, né, para o mercado asiático, que há necessidade de o gado ser mais novo. Pode ser que essas coisas comecem a ajudar a gente um pouco mais nesse sentido e acaba sendo bom. A pecuária brasileira está passando por um processo evolutivo. E isso é extremamente positivo para nós. Nós estamos tentando se encaixar nesse perfil da demanda do século XXI, mas aos poucos eu acho que vai ser benéfico. A estrutura brasileira está melhorando em todos os sentidos, desde a originação até a demanda final para exportação, até para o mercado doméstico. Tá certo. Encaminhando para o final, agradecer a tua participação conosco. Peço sempre um resumo da boiada desse mês de maio. Tendências no mercado para o mês de junho. Arroba mais alta, os preços mais elevados. Qual que é a perspectiva para esse mês de junho na pecuária nacional, Caio? Olha, o mês de maio foi um mês positivo. Obviamente, nós temos uma leitura positiva para médio e longo prazo, porém 2 pontos de alerta. O primeiro ponto de alerta é que o boi casado começou a dar uma certa queda, então isso preocupa porque o mercado doméstico não está jogando a nosso favor. E outra coisa que temos que colocar também que o câmbio agora começou já a 5,22 nesse momento, ou seja, muita atenção ao mercado doméstico ao câmbio. A oferta deve seguir restrita, não devemos ter alguma melhora na demanda, porém o câmbio para baixo e também o mercado doméstico para baixo ligam um sinal de alerta em um mercado que já prevê uma forte alta da arroba nos próximos meses. Ou seja, o mercado já coloca a alta já no mercado financeiro. Agora, nós temos que entender se isso vai ser confirmado ou não. E aqui fica o alerta, até aquela pulguinha para os pecuaristas observarem um pouco mais o mercado financeiro, porque vamos pensar, segundo semestre, qual que é o preço que todo pecuarista acha? Você acha que a arroba venha para R$340 em São Paulo, ou seja, uma valorização, aí vamos colocar de R$30? Hoje o mercado financeiro já projeta isso, já te dá o benefício. E caso você queira fazer alguma coisa, o preço já está lá. Se vai ser isso confirmado ou não, só o tempo nos dirá. Só que é aquele pecuarista que sentar, talvez tenha o sentimento que isso aqui pode estar já no pico, a possibilidade aí de proteção está na mesa. Utiliza quem quer. Caio Toledo, muito obrigado pela participação. Um ótimo final de semana para você. Aliás, sextou, né, com todo o direito aí de descansar nesse final de semana e começar o próximo mês aí. Na terça-feira, começa o mês de junho, com boa produtividade, bons negócios para vocês aí na StoneX. Obrigado, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Uma boa tarde para você. Bom, vamos finalizar, né, rapidinho, 12h26, agora vamos às cotações no mercado do boi gordo da Futuro, lá na B3, nesta sexta-feira, portanto, acompanhando agora a atualização feita às 12 horas, né, mais 22 minutos, portanto, agora, praticamente. Então, nós temos aí boi gordo lá na B3, o maio, já no retrovisor. A única que apresenta variação positiva, R$ 312,70, sobe 0,18% por causa das rolagens de posições. O junho a R$ 322,80, cai 0,66. Julho a R$ 331,00 mais 5 centavos. E a arroba para outubro a R$ 339,50, 0,73 de queda. 12 horas e 27 minutos. Ficamos por aqui com esse boletim de pecuária e Notícias Agrícolas. Desejo a todos um ótimo dia, bom fim de semana. Segunda-feira a gente se vê. Tchau, tchau.